A história de Jó é, sem dúvida, um dos textos mais fascinantes e intrigantes de toda a antiguidade. É a crônica literária e histórica de uma queda livre, um mergulho repentino na mais profunda tragédia, seguido de uma restauração simplesmente inacreditável. Mas, muito além da resiliência humana, o texto revela um verdadeiro tribunal celestial, onde o destino de um homem considerado perfeitamente íntegro virou o centro de uma aposta cósmica de proporções épicas. É uma jornada extraordinária. A premissa de toda essa narrativa levanta uma questão no mínimo chocante. Como é possível que o homem mais rico, mais poderoso e mais próspero de todo o Antigo Oriente perca absolutamente tudo em apenas 24 horas? Sabe, essa ruína total não foi obra do puro acaso. Não foi só um desastre natural ou uma maré de azar absurda. O texto detalha uma aposta cósmica que orquestrou uma escala de destruição tão rápida, mas tão rápida, que beira o inimaginável. Certo. Vamos mergulhar nisso e analisar de perto os números exatos dessa prosperidade inicial. Estamos falando de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, centenas e centenas de bois e jumentas. Para colocar isso em perspectiva, no contexto do Antigo Oriente, esses números não significavam apenas ser rico. Eles representavam um poder absoluto, uma influência sem precedentes. Ele era literalmente considerado o maior e mais importante nome de toda a região. E além de todo esse império, ele mantinha uma reputação impecável de retidão e integridade. Então, o grande ponto de virada é o que acontece nos bastidores. A narrativa introduz o conceito muito interessante de uma sebe de proteção. Pense nisso como uma barreira espiritual invisível, garantindo segurança e uma bênção material contínua. É aí que um adversário se apresenta diante de Deus com um argumento super cínico. A ideia de que a integridade de Jó é puramente transacional. O desafio que ele lança é simples, mas cruel. Ele diz basicamente que a devoção de Jó só existe porque é comprada, porque é recompensada e protegida por essa cerca de riquezas. A aposta é: retire essa proteção material e a devoção dele desmorona na hora. Vamos avançar e ver como isso se desenrola na prática, porque o ritmo aqui é alucinante. Assim que a permissão para retirar a proteção é dada no plano espiritual, tudo vira um caos em questão de minutos. É uma sequência onde 4 mensageiros chegam um atrás do outro, quase sem fôlego. Primeiro, os sabeus atacam e levam todo o gado, exterminando os servos. Segundos depois, enquanto ele ainda fala, cai do céu um fogo de Deus que carboniza todas as 7.000 ovelhas. Sem nem dar tempo para processar, outro mensageiro avisa que os caldeus roubaram todos os 3.000 camelos. E por fim, um vento devastador atinge a propriedade. Literalmente, toda a fundação econômica desse vasto império é varrida do mapa em um piscar de olhos. Mas a aniquilação material era apenas o começo de algo muito, muito mais sombrio. O quarto mensageiro, aquele que relatou o vento do deserto, carrega um peso que vai muito além de números ou dinheiro. Aquele vento feroz não destruiu apenas uma estrutura qualquer. Ele causou o desabamento catastrófico da casa onde todos os 10 filhos de Jó estavam reunidos. Em um único e violento instante, a vida de todos eles foi tirada. É aqui que a ruína transita abruptamente de um colapso financeiro histórico para o luto humano mais profundo e devastador que a gente consegue conceber. Agora, o que é realmente interessante observar aqui é a reação imediata a esse nível insuportável de dor. Diante das cinzas absolutas do seu império e, pior ainda, da perda de toda a sua descendência, a resposta mais natural e esperada seria uma revolta completa. Mas em vez de amaldiçoar o próprio destino, o que era exatamente a aposta do adversário, a escolha dele é a adoração. A narrativa mostra que a ideia de que a fé dele era apenas um contrato comercial lucrativo cai por terra logo nesse primeiro e terrível teste. Só que o desafio cósmico não para por aí, de jeito nenhum. O adversário exige tocar diretamente na carne física de Jó. E a perda de saúde relatada é grotesca, dolorosa e extremamente humilhante. O texto descreve o corpo dele coberto por úlceras malignas da planta do pé ao alto da cabeça. É um cenário de isolamento total. A imagem é de um homem sentado solitário sobre as cinzas, usando um pedaço de telha quebrada para raspar as próprias feridas em busca de um alívio desesperado. O abismo emocional fica tão insustentável que a própria esposa dele sugere que ele simplesmente amaldiçoe a Deus e morra. Mas, incrivelmente, a integridade se mantém, ancorada na visão duríssima de que é preciso aceitar das mãos de Deus tanto o bem quanto o mal. E é justamente no meio de toda essa dor física, desse abandono social absoluto e de questionamentos profundos, que a gente vê uma recusa brutal em ceder ao desespero. O texto
fundamenta a perseverança na narrativa através de uma declaração que ficou extremamente famosa. É do fundo dessa escuridão, dessa confusão total, que brota a certeza inabalável de que existe um Redentor vivo. É uma recusa firme e categórica em aceitar que o sofrimento material e a morte sejam a palavra final sobre a realidade da vida. A esperança dele se agarra a uma justiça maior, algo que ainda está por vir e que transcende o caos presente. Depois disso, o texto mergulha em longos e acalorados debates teológicos com os amigos dele e com um jovem chamado Eliú, todo mundo tentando achar uma razão lógica para tamanha dor. Mas a narrativa sofre uma guinada dramática e espetacular. A resposta final não vem da razão humana, ela vem diretamente de dentro de um redemoinho. A voz divina rompe o silêncio e confronta a limitação intelectual humana. Não há respostas mastigadas sobre a origem do mal. Em vez disso, o que é revelado é a magnitude esmagadora, a soberania e o mistério insondável de toda a criação. Diante dessa demonstração de uma imensidão incompreensível, a única resposta que sobra para Jó é o arrependimento reverente no pó e na cinza. Isso ilustra de forma brilhante a resolução matematicamente satisfatória que encerra a história. O Tribunal Divino restaura todos os bens, mas em proporções absolutamente exatas. O contraste entre o antes e o depois é inegável. Aquelas 7.000 ovelhas iniciais dobram para 14.000. Os 3.000 camelos disparam para impressionantes 6.000. E os bois atingem a marca de 1.000 juntas. O patrimônio não apenas volta, ele compensa o caos anterior de forma incrivelmente abundante. E junto com tudo isso, ocorre a concessão de mais 10 filhos, o que fecha o círculo de uma restauração familiar e material sem precedentes. 140. Esse é o número exato de anos adicionais concedidos a Jó depois de atravessar todas essas provações terríveis. É uma escala de tempo colossal, que garantiu a ele a oportunidade de testemunhar uma nova descendência nascer, crescer e prosperar por 4 gerações sucessivas. Aquilo que começou com a aparência de um fim definitivo e trágico, revelou-se de maneira triunfante como o grande ponto de virada na sua trajetória. Então, o que a gente tira de toda essa aposta cósmica? O texto recusa completamente a ideia de que um sofrimento severo seja apenas um sinal de abandono ou punição. Muito pelo contrário. A narrativa sugere que provações extremas podem, na verdade, ser ferramentas raras que moldam e aprofundam a nossa visão sobre a existência. A fidelidade demonstrada bem no olho do furacão pavimentou o caminho não só para uma recuperação, mas para uma honra que superou toda e qualquer estabilidade anterior. A grande reflexão que fica é: qual é o verdadeiro propósito das tempestades que desconstroem as nossas antigas e confortáveis seguranças?